Bom, esse comentário eu fiz numa página de Instagram chamada Stop Hate Brasil, que faz um trabalho, por um lado, muito legal, porque tá realmente desmantelando aí os crimes de antissemitismo reais, de nazistas reais que existem nas redes, no Discord, na extrema-direita, e tá infestado aqui no Brasil e no mundo. E por esse lado eles fazem um bom trabalho. Mas eles estão adotando a denominação de antissemitismo da IHRA, IRA. A IRA é uma associação de manter na memória as mazelas do Holocausto, para que não aconteça mais. E ela tem uma definição de antissemitismo muito ampla, ambígua e até contraditória. Essa definição está sendo usada para criminalizar os protestos contra a política sionista de Israel, que infelizmente foi um país criado com essa ideologia, que não leva em consideração o povo palestino que já estava lá. Isso não é mentira, isso é história. Então, e aí o problema dessa definição é que, ao mesmo tempo que ela fala que você não pode chamar todo o povo judeu de sionista, porque não é. O sionismo é uma parte do judaísmo. Ele não é o todo, ele é uma parte. Ao mesmo tempo que ela fala que você não pode acusar todos os judeus de serem coniventes com sionismo, pois eles não são. Ao mesmo tempo, ela mistura essas duas definições. Então ela atrela a todos os judeus os crimes de guerra de décadas perpetrados por Israel e por essa ideologia chamada sionismo, que já foi criada tendo como princípio um nacionalismo, um racismo, uma supremacia racial. E, infelizmente, a grande maioria dos judeus que apoiam Israel não sabem disso. Aí vai o meu comentário. Obrigada por esclarecer, mas eu preciso da ajuda de vocês para saber como expressar a verdade. Posso chamar Israel de uma nação com duas categorias de cidadãos e de praticar o apartheid? Se não posso falar que Israel é colonialista, como chamar uma nação que invade uma terra já ocupada e impõe uma cultura em detrimento da cultura local? Estudando história, eu vi que foram os grupos sionistas invasores ligados a Israel que começaram o terrorismo na região. Posso acusar Israel e o sionismo de ter começado o terrorismo na região? Ou preciso fazer um revisionismo histórico para me expressar? Por fim, eu aprendi no direito internacional, criado justamente por juristas judeus, o que é genocídio, e percebi que se enquadra na política de Israel. Me parece que desde a sua criação. Como posso me referir a esses crimes de guerra com outra nomenclatura que não esta? Na verdade, tenho mais duas dúvidas. Os judeus antisionistas que chamam Israel e o sionismo de colonialistas, supremacistas e genocidas também são antissemitas? Até onde eu pude estudar, eu vi que o sionismo, em sua essência, é sim colonialista e supremacista racial. Então, continuando meu comentário para terminar. E onde ficam os árabes dentro do antissemitismo de vocês? Porque os árabes também são povos semitas. Eu adoraria a ajuda de vocês, pois quero me expressar com verdade, mas não quero ser presa e muito menos ser taxada de antissemita, já que não sou de jeito nenhum. Aí eu queria falar para vocês que eu passei a minha vida, a minha infância, a minha pré-adolescência, assistindo a filmes da Segunda Guerra Mundial e ficando absolutamente indignada com o que eu assistia, seja pela perseguição aos judeus, que infelizmente sofreram não só na Segunda Guerra Mundial, mas ao longo de séculos e talvez até de milênios, coisa que eu nunca, absolutamente nunca compactuei e nunca vou compactuar. Sempre me compadeci dessa perseguição. E assistindo aos filmes e lendo e estudando história, eu prometi para mim mesmo que eu ia lutar com todas as minhas forças contra esse tipo de ideologia, seja ela com qual nome tivesse. E infelizmente, eu tô vendo essa ideologia que não se chama nazismo, tem outro nome, mas está fazendo uma limpeza étnica, um genocídio, com desculpas de autodefesa.
da mesma forma que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Infelizmente. E eu vou ser presa por causa disso? Por falar a verdade? Que não é uma verdade contra o povo judeu? É uma verdade contra uma ideologia? Bom, aí eu postei esse comentário no grupo do meu amigo Rodolfo Salme, da página Ambiente e Cidadania. Ele fez um vídeo sobre isso, que tá aqui no card para quem quiser assistir. E depois eu mandei uma mensagem para ele, problematizando algumas falas dele. E aí ele me mandou o seguinte áudio. Certo. Agora me diz uma coisa, eu tava ouvindo o vídeo agora de novo, e agora que eu entendi certas coisas, que aquela publicação inicial do Instagram, você tem críticas a ela. Qual é o ponto específico que você acha que tá errado? Essa definição, ela deixa nublada a possibilidade, ela deixa impedida a possibilidade de você acusar Israel de estar cometendo os crimes de guerra que ele está cometendo, entendeu? Ela deixa impedida a possibilidade de você acusar Israel de ser um Estado genocida, colonialista, racista, supremacista e promover o apartheid. Se a autodeterminação do povo judeu é fazer isso não tem direito de fazer isso, pela autodeterminação, em nome da autodeterminação, entendeu? Porque é isso que Israel faz desde o início do Estado de Israel. E, na verdade, desde antes. Não se trata de generalizar nunca os crimes que Israel faz a todos os judeus. Mas se trata, sim, de criminalizar o criminoso, que no caso é o Estado de Israel. Não é a extrema-direita. Não todo mundo que vive lá também. Não são todas as pessoas que vivem lá que são adeptas, são partidárias desses crimes. Muitas pessoas são contra isso que está acontecendo. Muitas não, poucas. Que eu saiba, poucas. Mas não tenho muitas notícias também rolando por aí. Eu sei que tem pessoas que resistiram e não foram servir a IDF, que eu saiba são 10. 10 pessoas que não foram para Gaza, sabe, na hora que foram convocadas. Espero que esse número seja maior. Eu sei que tem gente na rua pedindo pela vida dos palestinos, pedindo pelo fim do genocídio, tem gente sendo presa. São poucas pessoas dentro da comunidade como um todo. Eu não acho que tem que generalizar, é óbvio que não. Mas a gente precisa ter o direito de acusar o agressor de fazer a agressão, entendeu? E isso, infelizmente, eu sei que você tem um apreço emocional, sabe? Eu consigo entender isso. Mas eu juro, cara, eu te peço para você pesquisar sobre a história do sionismo, sobre a história de Israel, sobre como foi feita a porra da colonização do território. O projeto político de Israel, na origem, ele é colonial, ele é nacionalista. Você estava atacando o nacionalismo outro dia, entendeu? Você não pode ser partidário dessa ideologia, brother. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser. E também, cada um tem o seu tempo para perceber essas coisas, sabe? Mas realmente, relendo agora, com mais calma, tem itens que são ambíguos. Ela fala muito em generalizar. Você não pode generalizar e falar que todo israelense é conivente com a política de Israel. Não, não é. Se você for pegar o Ilan Pappé é um autor. Você devia ler 10 mitos de Israel. Ele é israelense? Ele não é conivente. Mas assim, eu imagino que ele seja um pária na sociedade. Para você ver como que ela nubla, ela amplia demais essa definição. Pega o primeiro item da segunda página, peraí. Por exemplo, se você for criticar nesse primeiro item a criação do Estado de Israel e falar que ele não é legítimo, cara, se você acha isso legítimo, aí isso é muito bizarro, sabe? Lá na Palestina era uma área ocupada por séculos pelos palestinos e pelos judeus também, porque tinha gente morando lá que era judeu. E aí, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico foi lá e assinou uma carta dando um pedaço da Palestina para Israel. E ainda botou algumas condições de respeitar o povo palestino, coisa que nunca foi acatada. De qualquer jeito, foi dado um pedaço de um território que não era da Inglaterra, que tinha um povo lá para se autodeterminar. Foi dado para uma pessoa de fora. Essa pessoa de fora chegou com tiro, porrada e bomba. Isso é legítimo? Aí você vai criticar o Estado de Israel. Aí o argumento não, você não pode negar a autodeterminação do povo judeu. Assim, a terceira página, o primeiro item também. Isso que ela está falando é exatamente... Ela bota assim, ó, tratar judeus, israelenses e sionistas
como colonialistas e racistas. Você tá vendo que ela coloca 3 categorias em um mesmo grupo? Já tá errado, isso é ambíguo. Isso é ambiguidade o nome disso. É ampliar demais para você não conseguir fazer a crítica, entendeu? Judeus é uma coisa, israelenses é outra e sionistas é outra. E no caso, eu acho que o sionismo é sim colonialista, racista e, infelizmente, na história é genocida. Então, se eu não posso falar isso dos sionistas, tem um sério problema de análise crítica aqui, de criminalizar um trabalho acadêmico. Não é falar contra um povo, é falar contra uma ideologia. Então, nesse item, a terceira página, o primeiro item, a própria definição deles equipara judeu, israelense e sionista no mesmo grupo. Entendeu? Como se fosse a mesma coisa. E isso inviabiliza a crítica ao sionismo, como sendo de fato o que ele é, fascista. E aí, se você acha que ele não é, eu te peço para você me mostrar. E eu sei que você não vai fazer isso porque você não tá afim, mas tudo bem. Mas até então, na minha cabeça, na cabeça de todas as pessoas que eu pude conversar, que analisam o tema e que não são parciais, o sionismo é racista, é genocida e é colonialista. Então, nessa terceira página, o primeiro item, está impedindo a crítica ao sionismo, juntando o sionismo a israelense, que eu já te mostrei que tem autores israelenses que criticam o sionismo e Israel, e aos judeus. Eu sou amiga de vários judeus e judias. A ponta de frente do movimento contra o sionismo é do judaísmo. Então, esses 3 itens, essas 3 categorias, judeu, israelense e sionista, não podem estar na mesma frase, entendeu? Que se você criticar um deles de maneira generalizante, chamando... Não é generalizar, é análise crítica, chamar o sionismo de fascismo. É análise crítica, não é uma generalização. Entendeu? É esse o problema. Pronto, esse é o melhor problema que eu posso te mostrar. Esse item 3, primeiro item da página 3. Aí o segundo item. Leia aí. Negar aos judeus, por causa de sua identidade, os mesmos direitos individuais. Ninguém está negando aos judeus por causa de sua identidade. Ou será que a autodeterminação de um povo passa pela colonização de outro? Entende como ele opõe o direito de um contra o direito do outro? Isso é muito falacioso. Você não cobra isso de outros povos. Você não cobra que outros povos não sejam racistas e genocidas e colonialistas? Quem não cobra isso? Todo mundo cobra. Nem todo mundo, mas é legítimo cobrar isso. Você está entendendo? Essa definição, ela parece neutra, mas ela não é. Ela está criminalizando a crítica aos crimes de guerra a Israel. Esse é o problema. Então, eu tô há dias para postar esse vídeo. Vocês viram, eu comecei a gravar ele no dia 29 de maio. Tudo isso porque a gente precisa se blindar contra essa lei do Pazuello. E tudo isso também porque o meu grande amigo Rodolfo é judeu e que está denunciando o genocídio de Gaza há muitos dias, há muitos meses. Ele vem sim denunciando. No entanto, o Rodolfo acha possível que exista um sionismo que não seja racista, ultranacionalista, colonialista e essencialmente genocida. Ele vai descobrir que não existe, aposto, porque até onde eu vi, todo sionismo tem essas características.